No roteiro de Jesus. Terceira parte. Capítulo 34. O caminho do reino. Na tosca residência de Arão, o curtidor, dizia Jesus a Zacarias, dono de extensos vinhedos em Jericó: o reino de Deus será, por fim, a vitória do bem, no domínio dos homens. O sol cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros, através do apoio mútuo. As guerras terão desaparecido, arredadas da memória, quais pesadelos que o dia relega aos princípios da noite. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo e nem se esquecerá de prover os semelhantes do necessário, quando o necessário se lhes faça preciso. A seara de um lavrador produzirá o bastante para o lavrador que não conseguiu as oportunidades da sementeira, e o teto de um irmão erguer-se-á igualmente como refúgio do peregrino sequioso de afeto, sem que a ideia do mal lhes visite a cabeça. A viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer ligeira lágrima de sofrimento, porquanto a morte nada mais será que a antecâmara da união no amor perpétuo que clareia o sem fim. Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, acharão leito repousante, e as moléstias do corpo deixarão de ser monstros que espreitam a moradia terrestre, para significarem simplesmente notícias breves das leis naturais no arcabouço das formas. O trabalho não será motivo de cativeiro e sim privilégio sagrado da inteligência. A felicidade e o poder não marcarão o lugar dos que retenham ouro e púrpura, mas o coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e servir. O lar não se erigirá em cadinho de provação, porque brilhará incessantemente por ninho de bênçãos, em cujo aconchego palpitarão as almas felizes que se encontram para bendizer a confiança e a ternura sem mácula. O homem sentir-se-á responsável pela tranquilidade comum, nos moldes da reta consciência, transfigurando a ação edificante em norma de cada dia. A mulher será respeitada, na condição de mãe e companheira, a que devemos, originariamente, todas as esperanças e regozijos que desabrocham na terra, e as crianças serão consideradas por depósitos de Deus. A dor de alguém será repartida, qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o júbilo de alguém se espalhará, na senda de todos, recordando a beleza do clarão estelar. A inveja e o egoísmo não mais subsistirão, visto que ninguém desejará para os outros aquilo que não aguarda em favor de si mesmo. Fontes deslizarão entre jardins, e frutos substanciosos penderão nas estradas, oferecendo-se à fome do viajor, sem pedir-lhe nada mais que uma prece de gratidão à bondade do Pai, de vez que todas as criaturas alentarão consigo o anseio de construir o céu na terra que o Todo Misericordioso lhes entregou. Deteve-se Jesus contemplando a turba que o aplaudia, frenética, minutos depois da sua entrada em Jerusalém para as celebrações da Páscoa, e, notando que os israelitas se diferenciavam entre si, a revelarem particularidades das regiões diversas de que procediam, acentuou: quando atingirmos, coletivamente, o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade se regerá pelos ideais e interesses de um mundo só. Enlevado, Zacarias fitou-o com ansiosa expectação e ponderou com respeito: Senhor, vim de Jericó para o culto às tradições de nossos antepassados, todavia, acima de tudo, aspirava a encontrar-te e ouvir-te. Envelheci, arando a gleba e sonhando com a paz. Tenho vivido nos princípios de Moisés, no entanto, do fundo de minha alma, quero chegar ao reino de Deus, do qual te fazes mensageiro nos tempos novos. Mestre! Mestre! Para buscar-te percorri a trilha de minha estância até aqui, passo a passo. De vila em vila, de casa em casa, um caminho existe, claro, determinado. Qual é, porém, Senhor, o caminho para o reino de Deus? A estrada para o reino de Deus é uma longa subida, começou Jesus, explicando. Eis, contudo, que filas de manifestantes penetraram o recinto, interrompendo-lhe a frase e arrebatando-o à praça fronteiriça, recoberta de flores. Zacarias, em êxtase, demandou o sítio de parentes, no Vale de Non, demorando-se por 2 dias em comentários entusiastas, ao redor das promessas e ensinos do Cristo, mas, de retorno à cidade, não surpreende outro quadro que não seja a multidão desvairada e agressiva. Não mais a glorificação, não mais a festa. Diante do ajuntamento, o Mestre, em pessoa, não mais querido.
Aqueles mesmos que o haviam honorificado em cânticos de louvor apupavam-no agora com requintes de injúria. O velho de Jericó, translúcido de espanto, viu que o amado amigo, cambaleante e suarento, arrastava a cruz dos malfeitores. Ansiou abraçá-lo e esgueirou-se, dificilmente, suportando empuxões e zombarias do populacho. Rente ao madeiro, notou que um grupo de mulheres chorosas abrigava o mestre à parada imprevista e, antecedendo-se-lhes a palavra, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor! Senhor! Jesus retirou do lenho a destra ferida, afagou-lhe, por instantes, os cabelos que o tempo alvejara, lembrando o linho quando a estriga descansa junto da roca, e falou, humilde: Sim, Zacarias, os que quiserem alcançar o reino de Deus subirão ladeira escabrosa. Em seguida, denotou a atenção de quem escutava os insultos que lhe eram endereçados. Finda a pausa ligeira, apontou para o amigo, com um gesto, a poeira e o pedregulho que se avantajavam à frente, como a recordar-lhe a pergunta que deixará sem resposta, afirmou com voz firme: Para a conquista do reino de Deus, este é o caminho. Mensagem extraída do livro Contos e Crônicas, capítulo 5.